Olá, queridos, graça e paz. Eu sou o pastor Caio Aleph e sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu já quero aproveitar, se inscreve, curte, comenta, compartilha, nos ajuda a alcançar o máximo de pessoas possível. Amém? O seu compartilhamento pode salvar a vida de alguém, pode ativar a vida de alguém e até mesmo tirar alguém da prisão da religiosidade e levá-la, transportá-la para viver e contemplar o reino de Deus e as manifestações do Espírito, como ela nunca imaginou viver antes. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês 4 passos, 4 maneiras de você começar a ter experiências espirituais. Existe um momento, queridos, na nossa vida que a gente escuta as experiências dos outros, mas nós temos que ter as nossas experiências. E às vezes a gente não sabe como começar. A gente não sabe como vivenciar. Eu vejo muitas perguntas sendo enviadas para mim, dizendo: pastor, como é que eu tenho experiências espirituais? Como é que eu consigo andar nessa dimensão? Como é que eu consigo contemplar o Espírito Santo agindo dessa maneira, dessa forma? Então eu quero compartilhar com você 4 passos para você começar a ter experiências espirituais. É claro que existem N maneiras, mas esses 4 passos são 4 passos para começar a ajudar a você. Amém? São só a pontinha do iceberg. Existe algo muito mais intenso e muito mais profundo. Olha só o que diz aqui a palavra em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 10. Preste muita atenção nisso. Mas como está escrito, as coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, que esquadrinha todas as coisas, até mesmo as profundezas do coração de Deus. Então perceba que aquilo que o seu olho não viu, seu ouvido não ouviu, e nem chegou ao seu coração ou à sua mente, as experiências sobrenaturais, Deus tem preparado para você. E ela vai ser revelada, e ela vai ser conduzida a você através do Espírito Santo de Deus. É o próprio Espírito Santo que vai te levar a viver as experiências intensas com Deus, as experiências sobrenaturais com Deus. E por isso você precisa confiar no Espírito Santo e permitir que Ele te conduza às experiências que você terá com o próprio Deus. Amém? Olha só, primeira coisa que nós precisamos ter para começarmos a viver experiências é de fato crer em experiências. Crer que Deus ele tem experiências sobrenaturais para as nossas vidas. Crer que Deus tem experiências geradas para que eu e você possamos vivenciá-las, crê-las e contemplar a manifestação delas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10, exatamente isso, diz assim: mas as coisas que olho não viu, ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Ele não o revelou pelo seu Espírito, que esquadrinha todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e por ele ninguém é discernido. Então as experiências sobrenaturais, elas vêm carregadas do discernimento de Deus, elas auto se revelam. Mas para isso você precisa crer nelas. Amém? Segundo passo, tenha uma vida constante de oração. Querido, é impossível você querer viver experiências com Deus se você não fala com Ele. Perdão. Se você não ora, se você não tem uma vida de oração. É necessário você ter, porque quando você ora, você se conecta com Ele, seja oração em línguas ou na sua própria língua materna. Mas gaste tempo orando. Tessalonicenses vai dizer: orai sem cessar. Existe uma vida de oração. Amém? Atos 10, versículo 3 ao 4, olha só. E este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus
que se dirigia para ele e lhe dizia: Cornélio, o qual, fixando seus olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E este lhes disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Perceba que Deus estava atento às orações de Cornélio. E nesse tempo Cornélio não tinha sido salvo, não tinha sido batizado pelo Espírito Santo, mas Deus se atentava para as suas orações. Quanto mais para mim e para você, que somos filhos de Deus, temos o Espírito Santo dentro de nós. Deus, ele se atenta para mim e para a sua oração. Quanto mais você ora, quanto mais você se relaciona, quanto mais você tem intimidade com Ele, mais parecido com Ele você fica. Gaste tempo de oração, você será estruturado. Amém? Terceiro passo, leia a palavra. Querido, é imprescindível que você tenha, você precisa ter de fato vida de oração e vida de palavra. Palavra e oração é poder e espírito. É a palavra que traz o discernimento para a sua vida. É a palavra que traz a estrutura para a sua vida. A Bíblia diz que a palavra de Deus é mais cortante que uma espada de 2 gumes. E ela penetra no mais profundo, ao ponto de discernir ao ponto de separar ossos e medulas. E é apta para discernir os pensamentos e as intenções do homem. É a própria palavra que vai trazer a clareza se a experiência que você está tendo vem do próprio Deus ou não. Olha só, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Mas quando você está firmado na palavra e numa vida de oração, o seu discernimento está apurado e Satanás, ele não pode te enganar. Ele não pode te vencer, porque você está fortalecido, estruturado e sensível. E o último passo, confie no Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo te conduza em experiências. Permita que o Espírito Santo te leve a viver essas experiências. Confie que Ele vai te conduzir. Lembra que a palavra diz que aquilo que você não viu, não ouviu e nem chegou ao seu coração, Deus revelou no seu espírito. Ele revelou através do Espírito Santo que esquadrinha todas as coisas. Confie no Espírito Santo e você vai viver coisas extraordinárias. Amém? Se você foi edificado, abençoado, compartilhe, se inscreva, deixe seu like, comente aqui, tá bom? As experiências que você tem com Ele e vamos nos alegrar juntos. Amém? Beijo no seu coração, até a próxima e fica na paz.